Então, eu estou lá na página 88 e 89, a gente tem 20 minutos de aula depois da nossa conversa, né? Sobre tarefas, prazos. Eu quero saber, deixa eu ver, quem é que está quietinho aí e não falou nada? Ou só concordava? O Pedro Santana. Pedro Santana. Você sabe dar algum exemplo de agroindústria, algo que você consome, que você sabe que vem da agricultura ou vem da pecuária e que passa pela indústria também? Sabe dar algum exemplo para a gente, Pedro Santana? Pedro, você está sem microfone? Quer responder no chat? Não quer participar? Pedro Blom, você então? Oi? Você sabe algum exemplo? Você entendeu a pergunta que eu fiz pro Pedro Santana? Peraí que deu branco. Pode repetir a pergunta, por favor? Você sabe dar algum exemplo de produto que você consome que venha da agroindústria? Ou que você acha que venha? Agroindústria, eu acho que o arroz. O arroz? Uhum. Como é que você acha que... Como é que você acha que é a história do arroz? Ele é plantado e depois? Primeiramente, ele é plantado. Uhum. As máquinas que têm uma boa participação na produção desses alimentos, Uhum. elas regam. Até aí também depende do tempo que... Peraí. Depende do tempo também, né? Porque, tipo, quando o dia é muito quente, ele talvez dê uma secada e demore também no atraso. Depois que ele for pronto para recolher, ele passa por toda uma indústria que vê se ele não tem alguma, tipo, alguma coisa que pode nos fazer mal ao Uhum. ingerir. Ele passa por toda uma fase de industrialização também, Uhum. que tem que empacotar, tem que ver se ele está tudo certo, tem que separar os arroz, tem que fazer umas máquinas lá que... Uhum. Legal. Legal, sim. É um exemplo de agroindústria, sim, né? Ou seja, é a indústria, né, diretamente para atender a indústria e daí o uso de máquinas, né, para atender algum produtor de algum tipo de cultura. No caso, o exemplo aqui foi o arroz que o Pedro Blom trouxe para a gente. Só um detalhe, Blom, quando a gente fala de agricultura, a gente não fala regar, a gente fala irrigar, tá? Irrigação. Na verdade, uma informação a mais que eu trago aqui, a maior parte da nossa água, tá? No Brasil, ela é consumida para as irrigações, tá? E na sequência, o maior volume de água no Brasil, ele é consumido pelas indústrias, tá? A gente tem que fazer a nossa parte de escovar os dentes com a torneira fechada, lavar a louça com a torneira fechada, que eu imagino que vocês já façam isso, né? Mas a gente tem que saber também que os maiores consumidores, né, as pessoas que mais consomem a água na verdade, no planeta, a gente pode até generalizar, né? No Brasil e no planeta, são as irrigações, são os agricultores, tá? Seguido pelas indústrias. Então, sim, depois que esse arroz ele é plantado, irrigado, coletado, né? Muitas vezes com uso de máquinas, se ele for uma produção intensiva, né? A gente sabe que tem uso de máquinas porque produz mais, um volume maior, porque tem um objetivo para exportação, muitas vezes, certo? Ele passa por máquinas que, na verdade, podem diretamente tirar a casquinha na qual o arroz se envolve, tá? E depois empacotar, e depois lavar, enfim, daí a gente tem vários tipos de arroz, né? A gente tem arroz integral, arroz, espécies diferentes de arroz também, arroz branco, arroz parbolizado, né? Que daí eles vão se separar
As máquinas vão separar esses tipos de arroz, certo? E serem empacotados até serem distribuídos para o supermercado e a gente consumir. Sim, é um bom exemplo, Blon. Mas tem um outro exemplo que daí nos remete ao estado de Santa Catarina, que está aqui no livro de vocês, na página 89, tá? Reparem que aquela criação de aves que está ali mostrando, que está ali sendo mostrada naquela imagem, tá? Ela é extensiva ou intensiva? O que você acha, Isabela? Isabela, tá me ouvindo? Grazi, tá me ouvindo? Você tá vendo ali? Vamos passar para Grazi, então. Sabe responder, Grazi? Se aquela imagem da página 89 de criação de aves, ela é intensiva ou extensiva? Eu acho que é intensiva. Perfeito, Grazi. É intensiva, isso mesmo. Olha só, elas estão todas ali controladinhas naquele espaço limitado, certo? Aqueles canos na horizontal, tá? Eles vão liberar a ração para aquelas aves comerem ali naquele comedouro ali vermelho com amarelinho, né? Que está ali na página 89, tá todo mundo comigo, né? Reparem que tem ventilador, né? Tem umas hélices ali e eu imagino que eles sejam ligados, né? Quando os donos, as pessoas que criam, né? Acham necessário, né? Naquele latão, eu imagino que tenha água, certo? Ou seja, elas estão todas controladas, tá? E quando você tem tudo controlado, quando você tem uma produção intensiva, né? Tem esse objetivo da produtividade ser maior, porque muitas vezes é para exportação, tá? Então, outro exemplo de agroindústria, a gente tem aqui no estado de Santa Catarina. Por quê? Esses animais que são criados lá, daí, hoje no almoço eu vou fazer, eu adoro galinha com polenta. Então, hoje à noite, eu vou comprar o frango lá, então eu vou lá num produtor igual a esse aqui comprar um frango desse? Não, né? Esse frango que está ali, essa ave que está ali, ela vai passar por uma indústria. Muitas vezes, né, eu vou comprar a bandejinha lá bonitinha, embaladinha no supermercado, tá? Só de coxa e sobrecoxa, para eu fazer o meu frango com polenta, no caso, meu frango ensopado, certo? Ou eu vou comprar só o peito de frango, porque eu prefiro e vou fazer a milanesa, tá? Quem é que vai cortar? Quem é que vai tirar a pele desse frango? Quem é que vai botar o pé para um lado, a cabeça para o outro, né? São as máquinas, são as pessoas que estão lá manipulando essas máquinas ou muitas vezes manualmente fazendo isso. Essas pessoas trabalham numa indústria, tá? Trabalham numa agroindústria, tá? Que é justamente essa empresa que industrializa esses produtos de origem natural, de origem rural, tá? Que é o que está ali de conceito na página 89 de vocês, certo? Então, outro exemplo muito legal, eu separei aqui para vocês, vou mostrar rapidinho, porque tem pouco tempo também, né? Vocês, imagino que na casa de vocês, da avó, da tia, vocês consumam no Natal o peru, né? Tá todo mundo vendo a exibição aí do YouTube? Sim. Ok. Olha só. Tá lá o peru de Natal. Enfim, é uma rápida propaganda, né? Mas o que eu acho muito interessante é esse momento aqui, ó. Opa! Aqui. Vocês viram ali que tem o termômetro, né? Que indica quando o peru está pronto, né? Estão vendo? Estou mostrando na tela agora, tá? Ou seja, é um exemplo muito claro, né, de que a pessoa que cria esse peru, né, a pessoa, né, responsável por ele, né, tem que levá-lo, destiná-lo a uma indústria para quê? Para tirar a pena, né? Para tirar aquilo que não quer mais, para colocar esse termômetro, por exemplo, para muitas vezes temperar,
né? Assim, peru, acho que vem temperado, já pronto para botar no forno, e rapidinho está pronto para ceia de Natal, certo? Para que facilite a nossa vida, né? A gente vive nesse modelo onde com várias facilidades, né? E quem facilita muitas vezes é a indústria ou a agroindústria, certo? É muito interessante que eu quero falar ainda sobre agroindústria, tá? Aqui na página 89. É muito interessante a gente reparar, a gente conciliar que quando a agroindústria ela se desenvolve, tá? Nas proximidades dela, tá? Você vai ter o desenvolvimento também de um comércio de serviços que vai atender a agroindústria. Como assim, prof? Tá? Vamos supor que a gente tem a empresa Sadia, né? Lá em Cuiaporã, no oeste de Santa Catarina, no meio oeste de Santa Catarina, tá? Ela criou essa grande fábrica lá, né? Talvez um pequeno, um médio produtor rural, ele é que crie essas aves que estão ali sendo mostradas na página 89 do livro de vocês, certo? Talvez um outro pequeno ou médio produtor rural é que crie o milho que vai virar a ração para essas aves aqui. Olha a relação, né? E daí, ao redor dessa fábrica, você vai ter, por exemplo, serviços de pessoas que têm habilidade para consertar máquinas, né? Então, essas indústrias, essas agroindústrias, vão contratar esses serviços dessas pessoas que estão na proximidade, tá? E com o passar do tempo, né, a cidade ela vai se desenvolvendo pela agroindústria, mas também pelo comércio e pelos serviços que são oferecidos, que estão relacionados a essa agroindústria. Certo? Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida? Eu tô achando vocês tão silenciosos hoje. Tá todo mundo aqui, né? Sim. Sim. Beleza. Página 90, gente. Página 90. Vai mostrar uma imagem de um agricultor de cultivo orgânico. É o que está ali na legenda dessa imagem. Certo? Pessoal, alguém sabe me dizer o que é um produtor orgânico? É um produtor que produz sem usar agrotóxico. Perfeito. Uhum. Ele não se utiliza da biotecnologia, ele não se utiliza de sementes transgênicas nem de agrotóxicos, né? Ele produz naturalmente, né? Eu, por exemplo, na minha casa, vamos supor que eu plante tomatinho cereja, que eu plante hortelã, sei lá, alecrim, cebolinha, salsinha, tá? Eu consumo apenas para o meu, eu produzo apenas para o meu consumo, certo? E em pequena quantidade, certo? E sem uso de agrotóxico, tá? Então, eu produzo de maneira orgânica, tá? É muito interessante a gente, quando fala de agricultura orgânica, a gente associar com a nossa saúde, tá? Associar a importância, né, do consumo orgânicos, de produtos orgânicos por causa da nossa saúde, tá? A questão ambiental, quando a gente fala de agrotóxico na questão ambiental, ela não faz mal apenas para a nossa saúde, tá? Ela faz mal para o lugar onde a gente vive, para o nosso planeta, tá? Por quê? Porque o agrotóxico vai justamente poluir o solo, tá? Vai poluir a água superficial, tá? E vai poluir a água subterrânea, tá? Então, a gente, no caso, né, os grandes produtores de extensivos, né, e de alimentos que não são orgânicos, tá? Eles são responsáveis, então, por esse impacto no meio ambiente, certo? E a gente, indiretamente, quando consome produtos que não são orgânicos, né, a gente também é culpado indiretamente, né, entre aspas. A gente também é culpado porque a gente consome algo, né, que alimenta esse tipo de cadeia na agricultura, tá? E daí eu sei que muitas vezes, e eu falo por mim, né? Muitas vezes eu compro
um alimento no direto do campo, que eu sei que não é de origem orgânica, tá? Porque ele é mais barato, porque ele é melhor para o meu bolso, tá? Então, economicamente, o orgânico ele é mais caro, o valor agregado a ele é mais alto, tá? E tem muitas famílias que não têm condições de comprar tudo orgânico, tudo natural, né? Então, acabam consumindo, né? E indiretamente colaborando para essa cadeia de grandes produtores que utilizam agrotóxicos, certo? E falo por mim mesmo, porque nem sempre eu consumo orgânico, tá legal? Então, quando se fala no orgânico, é interessante a gente saber o que é orgânico, né? Que tem um valor mais elevado, que está relacionado com pessoas, quem consegue consumir, né? Está relacionado com uma questão econômica, pessoas que podem pagar esse valor elevado, certo? E quando as questões ambientais, no caso, que impactam, né, o uso de agrotóxico, né, a questão do solo, que é impactado, a questão da água subterrânea e superficial, tá? E principalmente dos trabalhadores que lidam, né, com esse cultivo, com esse plantio, tá? Porque quando você está muito próximo, né, desses agrotóxicos ou dessas fazendas que utilizam agrotóxicos, né, você é o principal afetado, né? Tem a sua saúde principalmente afetada, tá? E claro que quem consome, né, hoje já é comprovado, você tem o desenvolvimento de câncer, né, justamente por conta da má alimentação, tá? A nossa sociedade hoje em dia vive isso, tá? E ele se desenvolve, né? Hoje já tem várias pesquisas que comprovam isso, tá? Por conta de alimentos que são que utilizam conservante ou que utilizam muito agrotóxico, tá? Ali no Trocando Ideias, na página 91, tem informações bem interessantes, na verdade tristes, né? Porque o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo, né? Essa liberação de uso de agrotóxico, ela está diretamente relacionada com o Ministério da Agricultura, né? Que é indicado pela figura, né, do presidente no nosso país, tá? Então acaba que tem sempre uma relação política e econômica também relacionada com o uso de mais ou menos agrotóxicos, tá? E aqui é bastante liberado, né? Tem continentes, a Europa de modo geral, né? Vários países que cultivam alimentos lá, proíbem vários agrotóxicos e aqui é liberado, no caso. Ou seja, né, é o nosso planeta, é o nosso meio ambiente que sofre com essas consequências. São os nossos trabalhadores que sofrem com essas consequências e nós, como consumidores, né, consequentemente. Tá? Para finalizar esse capítulo, eu vou deixar para sexta-feira, porque a gente só tem mais 1 minuto. Prof, posso falar? Pode falar. É que em 2016, se eu não me engano, eu fui para Portugal e para casa da minha tia. Minha tia, ela mora, tipo, numa fazenda. E aí lá eles produziam alguma coisa, eu não lembro o que era. Acho que era uma coisa de arroz, não sei. E eu não lembro se tinha exatamente alguma coisa com agrotóxico, mas era bem legal, porque a gente via as plantações e essas coisas. É muito legal você ter a oportunidade de visitar os lugares, né? E saber como é que é. A plantação de arroz, eu não sei se é arroz, né? Mas ela pode ser irrigada, uma plantação irrigada ou uma plantação seca, né? Como se fala, plantação de arroz seca, né? Eu imagino que lá o que você tenha visto era seco, não era no meio de alagado, assim, né? Mas, tipo, acho que não era arroz, mas era alguma outra coisa. E daí eles tinham os negócios para irrigar e era bem legal, porque eles, tipo, ficavam irrigando quase o tempo inteiro e aí a gente via fazendo. Pergunta para alguém para depois você me contar o que eles produziam lá. Tá. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula, sexta-feira, a gente termina essa questão de atividade agrícola e erosão do solo, tá? Tchau, Bruno. Valeu por hoje. Tchau, gente. Tchau. Valeu.